E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para trazer mais um Little Drops, aquele nosso pequeno bate-papo, aquela nossa pequena sementinha a respeito da palavra de Deus. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá joinha. Por quê? Porque se você for inscrito no canal e ativar o sininho, ainda assim corre o risco do YouTube não notificar você dos vídeos novos. Agora, se você der joinha, ele vai ver, não, ele gosta dos vídeos daquele chato do Pastor Raul. Então eu vou notificar ele, notifica você dos vídeos novos do canal. Vamos continuar vendo Daniel 2, tá? Hoje nós vamos ver os versos 24 até o verso 30 de Daniel 2. Né? A gente viu antes, a gente está estudando a questão de Daniel, né? Então a gente está vendo toda essa parte, que Daniel não confiou na própria força. A gente viu que Daniel, a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Orar. Então a gente viu a questão dos momentos interessantes, a gente viu tudo isso. E hoje a gente vai ver agora quando Daniel foi falar com Arioque, quando ele foi procurar o Arioque. E quando ele se colocou na presença do rei. Nós vamos estudar essa parte. Então nós vamos ler do Daniel 2, do verso 24 ao 30. Então vamos ler comigo, lembrando que eu estou lendo para vocês na Almeida Revista Atualizada. Por quê? Porque o estudo tá uma parte no meu caderninho preto, tá? Ó. Não é Moleskine, pastor não tem dinheiro para isso. O caderninho da Espiral, tá bom? Que é comprado por 1/10 do preço do caderninho Moleskine e tem a mesma qualidade do caderninho Moleskine. Então fica a dica para vocês, comprou na Calunga, tá bom? Na internet você encontra. Então a parte tá no caderninho preto e uma parte tá no Logos. E o Logos, a principal tradução, que não tem a NVT ainda, a principal tradução que eu uso é a Almeida Revista Atualizada, mas é por isso que eu estou usando ela. E nesse aspecto também ela está sendo mais exata na sua tradução. Então vamos lá. Daniel 2, 24 a 30. Vamos ler comigo. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: primeira coisa que Daniel fez, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Aí respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome ali era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Não vou entrar na questão do sonho propriamente dito aqui. Nós vamos analisar as atitudes de Daniel. Primeiro, né? Daniel foi procurar o Arioque, o que o rei tinha mandado lá para fazer a barba bem rente do pescoço de Daniel. Então, o que aconteceu? Ele entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia. Ué, mas como assim? Os sábios da Babilônia eram hereges, os sábios da Babilônia eram pagãos, os sábios da Babilônia eram feiticeiros, eram astrólogos, como o próprio Daniel falou, ó, no verso 27 ele fala: nem encantadores, magos, astrólogos, eles eram tudo isso. São coisas que afrontam o nosso Deus. Daniel podia ficar na dele, falar: olha, Arioque, livra a mim e os meus 3 amigos, porque é a gente que viu. Os outros você pode, ó, faz a barba bem rente deles, de lado a lado no pescoço. Diminui a altura deles, né? Em 2 palmos, porque é o tamanho da cabeça. Ele poderia deixar, mas primeiro ele olhou para aqueles que seriam um terreno para evangelização. Ele olhou para aqueles que veriam a grandeza do Deus dele. Ele não vê as pessoas como alguém, um herege que precisa ser exterminado.
Não, quem pensa nisso é Deus. Quem vai ter com as pessoas nesse aspecto é Deus. O nosso aspecto é pregar a santa, maravilhosa, perfeita e grandiosa palavra de Deus para essas pessoas. Então, por mais que essa pessoa seja apóstata, não é função a gente desejar que ele vire cinza. Por mais que às vezes dê vontade. E dá, hein? E dá, porque tem gente que tem o dom de enfiar o pezinho na jaca e pisar no nosso dedinho. Mas a primeira coisa que Daniel fez, introduze-me na presença do rei, revelarei ao rei sua interpretação. Primeira coisa que ele falou, não mate os sábios da Babilônia. Ele pensou naqueles que veriam a grandeza de Deus. E aí continua. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Aqui tem mais um ponto muito importante que a gente tem que analisar dessa palavra. Arioque não teve a ordem do rei de procurar alguém para interpretar o sonho. A ordem dele foi lá pegar todos esses sábios que não me servem para nada, ainda querem me enrolar e passar a faca no pescoço deles. Essa foi a ordem. Então, olha só, você vê um ímpio, se arriscar para colocar Daniel na presença de Deus. Então, olhem a dependência de Daniel e como Deus faz com... Deus cuida do caminho de Daniel. Vocês percebem como tudo funciona perfeitamente? O cara podia falar, quer saber, não vou me meter com isso não. O rei mandou passar faca, eu vou passar faca, não tô nem aí. Ele descumpriu uma ordem do rei e ainda levou Daniel na presença do rei. É Arioque, que era bonzinho? Não, Arioque era um gentio. Arioque era alguém que não era temente ao nosso Deus. Então, das pessoas que não são tementes ao nosso Deus, nós podemos esperar tudo. Aliás, do ser humano em si, a gente pode esperar tudo. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, o nome que ele recebeu, lá na Babilônia. Podes tu fazer-me saber o que eu vi em sonho e a sua interpretação? Você tem certeza que você consegue? Você sabe? Você consegue mesmo? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E continua no 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito são estas. O que ele falou? Não tem homem, não existe ninguém que consegue adivinhar teu sonho, interpretar e te explicar esse sonho. Mas Deus pode, porque Ele é poderoso. Daniel levou Deus à presença do rei. Daniel mostrou a grandeza de Deus ao rei. E numa época hoje, onde a gente tem o apóstolo, vice-deus, patriarca, ungido, pós-doutor, PhD, em divindade, vice-deus, ele chegou e colocou Deus interpretou seu sonho. Deus te explica por isso, isso, isso. Porque se você pegar a partir do 29, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ou seja, pensamentos do que acontecerá no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Ou seja, que Deus colocou esse sonho. Ele estava explicando para o rei que Deus tinha um objetivo. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ou seja, não porque eu seja especial, não porque eu seja grande, não com a minha força, mas porque o nosso Deus quis. O nosso Deus realizou. Olha que coisa linda. Então aqui ele colocou Deus, explicou para o rei que Deus era o grandioso. Ele primeiro falou que não existia homem, mas só Deus interpretaria, e depois ele falou por que Deus interpretou, por que Deus deu a visão para ele. Então, que nós possamos ser mais como Daniel, parar de ficar julgando e querendo mandar para a fogueira aqueles que não seguem a nossa fé. Pelo contrário, aquelas pessoas são um terreno fértil para que venhamos evangelizar. E o principal, nós estamos aqui para pregar a Deus, não para sermos famosos através da palavra de Deus, através de Deus. Que é isso que Daniel fez. Daniel colocou a Deus em sua frente.
e não de uma maneira cínica. Em nome de Jesus, mas eu sou o apóstolo sub-rei fulano de tal, doutor e não sei o quê. Ou mais, né? Quando um cara que tem diploma fica dando carteirada no outro. Como se a academia no Brasil fosse algo, né? O Brasil não tem um prêmio Nobel na história. Até a principal tecnologia que ele se orgulha, que é o etanol, que é o combustível, o micro-organismo que produz o etanol é alemão, não é brasileiro. Então, pessoal, que Deus cresça em nós e que nós venhamos a nos diminuir. Que nós venhamos a andar como Daniel. O que eu falei no vídeo passado. Que nós venhamos ter uma vida na dependência completa de Deus. Que nós venhamos ter uma vida em relacionamento contínuo com Deus. E só vamos conseguir isso tendo uma vida devocional decente. Uma vida devocional onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos de acordo com a palavra de Deus e não fiquemos apenas orando quando dá, ou então as nossas oraçõezinhas nojentas, gananciosas e egoístas que nós costumamos fazer. Porque se você tiver uma devocional onde você estuda a palavra de Deus dentro do contexto da palavra, você não vai fazer uma oração errada, porque você vai saber o que é o certo de Deus. Amém? Então é isso. Vamos orar, vamos entender que a nossa vida é um contínuo testemunho, nós vimos no primeiro vídeo dessa série. Vamos orar, a gente tem que estar em oração, tanto na situação como orações de ação de graças. Se bobear, a gente não faz oração nem para pedir direito, que dirá de ação de graças. Que nós venhamos entender que o ímpio, ele não está aqui para a gente pegar, amarrar ele numa fogueira e tacar fogo, que ele está aí para ser evangelizado, e não podemos ter vergonha de sermos cristãos, porque hoje para o mundo eles querem colocar como se fosse uma vergonha seguir a Cristo, e isso não é vergonha. E lógico, pessoal, tudo na nossa vida deve refletir ao Senhor. Então, em todos os lugares que nós falarmos, nós temos que falar em nome do Senhor. Não importa o nosso diploma, não importa o nosso título, não importa quem nós somos. Amém? Então esse foi o Little Drop de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Aqui na descrição vocês têm um link. Clicando, abre todas as nossas redes sociais, inclusive nosso podcast, que são nossas mensagens em áudio. E ali tem o link para os nossos cursos, que é o curso de teologia, o curso de capelania e o curso de devocional, que te ensina como fazer corretamente tua devocional. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem. Olha, se você não tem condição de fazer nosso curso de devocional, fique em paz, mas se agarre à palavra de Deus. Ore, estude a palavra, tire um tempo para estudar a palavra de Deus e leia a palavra de Deus dentro do seu contexto, porque ela não foi escrita capítulo e versículo separado. Se você puder fazer o nosso curso, ótimo. Você vai aprender a organizar seu estudo bíblico, sua devocional, o seu relacionamento. Você vai ter um lecionário do que você deve ler. Agora, se você não tem condição de fazer, nada impede que você tire seu tempo com Deus. Ore, leia a palavra de Deus, mas se preocupe com isso. Se preocupe com o que nós ensinamos nesse vídeo. Amém? Deus abençoe, pessoal.